anos 80 no Brasil. O país caminhava para a abertura política e o rock and roll ganhava uma cara mais brasileira. Com muita irreverência e letras mais ousadas, o gênero invadiu as rádios do país e virou febre. Anos 80. Nas telonas dos cinemas acontecia uma guerra nas estrelas. Enquanto Marty McFly tentava um caminho de volta para o futuro, Indiana Jones, menos tecnológico, corria atrás de antiguidades e, sem saber o que acontecia por aqui, um simpático ET se perdia no planeta Terra. Nas ruas, jovens artistas e políticos pediam pelas diretas já. Enquanto Michael Jackson assustava o mercado fonográfico com o álbum Thriller, os brasileiros sentiam os efeitos da inflação alta e do plano cruzado. E se cada década traz um estilo, nos anos 80 sobraram modismos. Ah, e tinha o Walkman sempre a tiracolo. A música, rock, ou a música popular em geral, né? Não só o rock, ela reflete muito o mundo que a gente vive. Batata frita, chopp e uma discussão de casal. Recheados de coloquialismo, os versos da música logo caíram na boca do povo, daí não parou mais. Era dado o pontapé para o surgimento do rock dos anos 80 na grande mídia. E a banda Blitz virou a sensação do momento. A Blitz foi um fenômeno, né? Porque a Blitz surgiu com uma linguagem nova. De visual, de coisas, daquele jeito de cantar, aquelas meninas cantando ali. Você Não Soube Me Amar, que era uma música falada, né, cara? Assim, tinha um refrão, mas era toda falada. Aquela troca de ideias e as letras são bacanas, entendeu? São interessantes, são divertidas, né? Você não soube me amar. Você não soube me amar. As rádios resolveram tocar rock brasileiro a partir da Blitz. E depois que veio a Blitz, aí veio todo mundo. Aí veio o Rádio Táxi, veio o Kid Abelha, veio o Traje a Rigor, veio o Titãs. Os CDs da prateleira são apenas testemunhas. Aqui os compactos, LPs e até mesmo os cassetes dominam a cena. Aqui os compactos de rock brasileiro. Aqui são tudo de rock brasileiro. Começa aqui, tem aqui, aqui. César tinha apenas 12 anos quando o chamado rock dos anos 80 surgiu e fez do movimento estilo de vida. Ao invés de eu ficar com os meus amigos brincando, né, eu resolvi acompanhar a carreira mesmo, né? Então eu ia nos ensaios, eu ia aos shows. César é irmão de Charles Gavan, o ex-baterista dos Titãs. Na época, o caçula nem imaginava aonde os ensaios iriam parar. Então aquilo pra mim era uma coisa muito maravilhosa, né? Então me possibilitou entrar na música, que eu virei músico. Depois eu fui trabalhar de road, trabalhei com os Titãs, com o Biquíni Cavadão, com o Kiko Zambianchi. Dois compactos e 4 músicas de sucesso levaram a banda Traje a Rigor para os estúdios. E quem disse que os paulistanos não tinham senso de humor? O nosso jeito de fazer o rock era mais divertido, ele tinha, claro, tem a ver com São Paulo, mas era meio paulista exportação, sabe? Também agradava lá, porque era divertido e tal, né? Mais alegre. A irreverência e a presença de palco de Roger ajudaram o Ultraje a conquistar um espaço no cenário do rock, ante os territórios dos cariocas da Blitz. Nosso disco chama Nós Vamos Invadir Sua Praia, é porque todo mundo tinha que passar pelo Rio na época, porque as gravadoras eram lá, as TVs e as rádios. Nós Vamos Invadir Sua Praia e outras 10 faixas entraram para o primeiro disco da banda. Todas viraram sucesso e a banda conseguiu a façanha de vender 450 mil cópias, algo inédito para a época. A gente imaginava que talvez fizesse algum sucesso pelas apresentações que a gente já fazia, a gente já era mais ou menos conhecido, né? A gente estava pronto, tinha público. Que Inútil até hoje é uma música atual, sabe?
que questiona todas as coisas de eleição, não sabemos escolher presidente, que a gente continua inútil de certa forma, sabe? Então eu acho que é o retrato ainda, infelizmente, né, da maioria da população brasileira e mesmo da gente que às vezes se sente inútil. No cenário internacional, bandas como The Clash, The Cure e Ramones figuravam como as preferidas do público no Brasil. Ficou por conta dos paulistanos do IRA traduzir essa tendência musical por aqui. Nós entramos para participar do primeiro festival punk da PUC de São Paulo. Na verdade, foi uma montão de 3 bandas, né, uma coisa para lá de alternativa. A gente já queria fazer alguma coisa com algumas composições e as coisas que fossem de covers eram de artistas que não eram ainda famosos popularmente, como Clash, esses que eu citei. Nos anos 80, o Kid Vinil flutuava entre as ondas do rádio e os palcos. Chego sempre atrasado, eu sou bom. Era o representante do chamado New Wave, a nova onda musical que agitava a plateia. O Kid foi dos caras mais importantes do cenário aqui em São Paulo, não só como músico, né? E ele tinha um programa de rádio, que foi a primeira vez que tocou o IRA, foi num programa dele que chamava, se não me engano, Rock Sanduíche. O que me prendia as pessoas. As primeiras gravações dessas bandas eu tocava no meu programa de rádio, né? Então a galera gravava todo esse material, enfim, era uma referência para aquelas primeiras bandas de punk que apareceram, tipo Cólera, Inocentes, Olho Seco. Grupos de rock de um sucesso só ou 2. Foi assim com o absinto de Silvinho Blau Blau, heróis da resistência do ex-Kid de Abelha Leone, inimigos do rei do sucesso, uma barata chamada Kafka, e João Penck e seus miquinhos amestrados do músico Eduardo Duzec. Outro que foi muito legal foi o Fausto Fawcett, com Cátia Flávia. Se era difícil emplacar discos de sucesso, imagine encontrar um lugar para tocar. Foi aí que surgiu em 1982 o Circo Voador aqui no Rio de Janeiro, que virou berço do rock brasileiro. Primeiro foi construído em frente à Praia do Arpoador, mas depois a lona foi despejada para o bairro da Lapa, onde está até hoje. Já os paulistanos não tiveram a mesma sorte. Napalm, Lira Paulistana, Carbono 14, Aeroanta, Rose Bombom são os nomes de algumas casas noturnas roqueiras da época. Só que muitas terminaram assim, como Madame Satã, hoje fechado. E nós fazíamos aqui o caldeirão que virava o som de cada um, do senso comum e do gosto comum, não de parâmetro de FM. Por isso que você vai ver na década de 80, uma das características legais é que na década de 80 as bandas todas são muito diferentes. Com influências do punk, da cena pop, uma pitada de reggae e da onda New Wave, as bandas de rock dos anos 80 vinham de Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo da Bahia. Os gurus da cena musical no país e o rock and roll à brasileira. Depois dos reis do Iê 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 e a desconcertante sintonia dos tropicalistas, os jovens dos anos 80 precisavam lançar seu próprio movimento. A nova geração Coca-Cola buscava uma identidade. Por a gente ter tido muitos anos de repressão militar, né, da ditadura, na verdade a gente tinha um grupo de artistas muito mais velhos do que o público. Né? Não tinha havido uma renovação. Eu me lembro que a gente tinha essa coisa, a gente às vezes ouvia as músicas de MPB, nós tínhamos, 19, 20 anos, a gente não se identificava tanto com algumas coisas que eram cantadas. Eu quero ter a sensação das cordilheiras. Isso era uma coisa que a gente falava entre as bandas, assim, pô, que sensação das cordilheiras. Então se tinha uma esperança muito grande, não só de um novo país, mas tinha uma juventude toda, né? Que, por exemplo, músicas como Geração Coca-Cola falam muito bem, que tinham um país para questionar. E por isso que as letras eram tão importantes. Eu acho que o diferencial da geração dos anos 80 são os textos. Ficaremos
Não demorou muito para músicos como Cazuza e Renato Russo virarem ídolos. Eram os poetas do rock dos anos 80. Quando a geração dos anos 80 chega, é o primeiro momento desde 71, 72 ali com Novos Baianos e tal, que você vai ter jovem cantando para jovem. São grandes compositores e essa geração dos anos 80 sofreu essa perda, né, de não poder ter ao longo da sua vida acompanhado o trabalho desses dois grandes artistas. Nem sempre os versos de Cazuza trilharam sozinhos no cenário musical. Filho de João Araújo, o jovem do Rio de Janeiro começou carreira no Barão Vermelho. A banda agradava tanto quem gostava do estilo pop new wave, quanto a turma do rock mais pesado. A gente começou a tocar e sentimos que a banda tinha um barato nosso ali, uma química, e aí a gente seguiu, né? E foi nesse momento que o Cazuza falou que escrevia e começou a mexer nas letras das músicas do Guto e do Maurício, e a gente começou a fazer música junto. Ainda com o Cazuza nos vocais, a banda emplacou sucessos como Pro Dia Nascer Feliz e Bete Balanço. O Mar Abandonado é o grande estouro da gente, é o disco que a gente vende, disco de ouro, que naquela época 100 mil discos era uma coisa, era muito disco. E, cara, a gente começou a viajar o Brasil todo, fazer show em tudo quanto é lugar. As pessoas não acreditavam que o Barão continuaria sem o Cazuza, mas a gente acreditava nisso e a gente correu atrás e lutou muito para que isso acontecesse. Eu deixaria de beber. Outro símbolo dessa geração veio de Brasília. Com Renato Russo, o Brasil conheceu o rock produzido no Planalto Federal. E os jovens viam nele a figura de um guru. Eu me lembro da gente estar no camarim e ouvir gritos... parecia a turbina de um avião, sabe? Ficava uma coisa ensurdecedora, assim. Era uma energia muito grande. Além de Será e Ainda é Cedo, o primeiro disco trouxe a música Geração Coca-Cola. Mas foi com o segundo LP que a banda virou coqueluche nacional. Também não era para menos. Quem conseguiria cantar textos longos e emplacar músicas com mais de 6 minutos? A saga de Eduardo e Mônica e a música Faroeste Caboclo foram cantadas à exaustão. As músicas do Legião vão ser eternas. Em Que País é Esse? Trazia mais que uma simples pergunta. E a mensagem geralmente era uma coisa, enfim, de protesto. Ele já era um pouco mais maduro quando entrou para o cenário roqueiro da década de 80. Marcelo Nova, amigo do peito de Raul Seixas, foi o primeiro e único baiano a ter projeção no rock da época. Com punk rock de qualidade, emplacou alguns sucessos. Eu Não Matei Joana Dark e Sílvia foram alguns deles. O que era curioso nisso é que nós não podíamos aparecer em lugar nenhum. Era uma expressão pré-AIDS, né? Então era uma expressão que era considerada ofensiva, né? Pornográfica. Então, os jornais, quando publicavam o nome da banda, era Camisa de Reticências. Só estudei escola experimental. Quem disse que rock não é coisa pra mulher? Sempre Livre, um grupo formado só por meninas, emplacou pelo menos 2 grandes sucessos nas paradas. Eu Sofri e Fui Eu. O Odeon estava procurando uma banda de mulheres. Foi um boom, né? Foi boom total. Todo mundo tocava rock. Todo mundo que tocava rock e nunca tinha tido uma oportunidade porque o mercado brasileiro não abria para rock, naquela época se apareceu. A gente chamou muitas mulheres pro rock and roll. Lobão fez de tudo um pouco. Depois que deixou o posto de baterista da Blitz, gravou solo e se popularizou em 1984 ao lado do grupo Os Ronaldos. Tem daí os hits Me Chama, Corações Psicodélicos e Toa Toa Tóquio. Após uma temporada na prisão por porte de drogas inspirado pela polêmica, lançou Vida Bandida. Uma
uma fraternidade de músicos que vinham de diversas partes do país, de Porto Alegre, Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, os jovens roqueiros daquela geração davam uma cara mais brasileira ao rock dos anos 80. Entre os sucessos estavam Gangue 90, Barão Vermelho e Ultraje a Rigor. E o grande marco daquela geração foi ele, o vinil. O pessoal de São Paulo se referia ao rock do Rio como rock de bermudas, acho que por causa dos Paralamas, enfim. Como eu acho que tinha também um rock no Rio Grande do Sul, com Engenheiros do Havaí. São Paulo é aquela coisa mais urbana sempre, você pega o Ultraje, pega Titãs, pega o Ira. E Camisa de Vênus também, que é a banda da Bahia, fortíssima. Sim, eu acho que cada cidade tem uma identidade, né? E isso se reflete na arte em si. Os anos 80 no Brasil apontavam para um sonhado cenário. O país estava livre das amarras da ditadura militar, mas recheado de fantasmas culturais. E foi nesse campo que as bandas brasileiras de rock se desenvolveram, se profissionalizaram e, por vezes, se adequaram ao mercado fonográfico. Apesar da abertura política na década de 80, os novos roqueiros não ficaram tão livres como se esperava. Algumas músicas foram censuradas, ou tiveram de passar por mudanças para se adequar às normas de então. O primeiro disco da Blitz, quando ele foi fabricado, as últimas 2 músicas do lado B, elas foram censuradas. Então, o que a gravadora fez? Ao invés dela tirar o disco ou refabricar o disco, digamos assim, ela resolveu riscar as 2 faixas, né, do lado B, que é uma espécie de recado assim para a mídia. Filha da Pi. Zoraide foi censurada. É porque provavelmente falaram Zoraide desse nome Pentelha, a gente mudou para Penteia. A gente não sabia também qual que era, vinha só escrito não, censurado, né? E o Léo teve alguns problemas com a censura, e naquela época tinha uma funcionária que era diretora do departamento de censura, que era Solange, a ponto dele ter feito uma versão da música So Lonely, do Police, como Solange, que já não aguentava mais ser censurado e tal. A batalha para as bandas emplacarem o sucesso começava antes mesmo delas entrarem no estúdio para gravar o tão sonhado LP, ou os bolachões, como são conhecidos entre os músicos. Tudo tinha início com fitas cassete, como esta, as fitas demo. E foi graças a uma fita demo com a história do amigo Vital e sua moto que Paralamas literalmente fez sucesso. Na época, a banda ainda era muito comparada ao grupo inglês The Police. Estigma quebrado depois do segundo LP. E a gente realmente bebia muito nessa fonte. A ideia era trazer essa modernidade que especialmente as bandas e o movimento New Wave, né, na Inglaterra trouxe, né, com os anos 80. Né? Mas foi a história de um garoto cheio de estereótipos que virou hit. É engraçado que Óculos, que possivelmente é uma das músicas mais conhecidas dos Paralamas, ela foi gravada no nosso segundo álbum, que se chamava O Passo do Lui. E para muita gente esse é o primeiro álbum dos Paralamas. E sintomaticamente para a gente também é o primeiro álbum, porque foi o álbum que a gente teve mais liberdade de ação. O terceiro álbum, Selvagem, trazia uma espécie de flerte dos roqueiros com o reggae. Alagados não parava de tocar nas rádios. A gente viajou o Brasil de cabo a rabo, depois do Rock in Rio, e passamos a conhecer o Brasil como poucos brasileiros conhecem, né? O Herbert falou pra mim aqui em cima, falou assim, pô, cara, o Neguinho vai... Ele tava com medo, assim, falou, o Neguinho vai amar ou vai odiar esse disco, porque era muito diferente de tudo que se fazia, entendeu? E foi um disco que vendeu pra caramba na época, foi um dos nossos maiores sucessos comerciais. Não basta você fazer só a música, sabe? Tem
Tem toda uma coisa de comportamento, tem uma coisa visual, tem uma coisa de imagem, sabe? Que as pessoas têm que ter. Se o diferente faz a diferença, no caso dos Titãs temos 8 opções. Uma das bandas mais ecléticas e populosas do cenário rock and roll brasileiro, também fez história no Brasil. 8 músicos, sendo 5 vocalistas. E nenhum líder. A gente sempre foi muito eclético, porque a gente, quando se juntou para fazer uma banda de rock, a gente tinha influências muito diferentes, nós. Então, um cara gostava mais de reggae, outro gostava mais de punk, outro gostava de funk, rock, mas todo mundo gostava muito de música brasileira também. Então, a gente sempre se preocupou muito com as letras, com o que a gente estava falando, e sempre procurando tirar um som que fosse único, que fosse nosso. Cabeça Dinossauro, terceiro disco, é considerado um marco do rock nacional. Neles estão os clássicos Homem Primata, Família, Polícia, Bichos Escrotos e Porrada. Um disco que, sabe, mexe com igreja, com polícia, com todas as instituições. Foi um choque a hora que esse disco apareceu, porque realmente ninguém tinha tido coragem até então de abrir a boca da maneira com que eles questionaram tudo isso, né? Cabeça de Dinossauro é um disco importante e pelo valor na época de tudo, tudo que se juntou ali, o momento musical, o momento político, o momento dos Titãs amadurecendo na estrada, fazendo show, gravando. Eu acho que... E também a potência que tem o disco, né? O rock dos anos 80, na verdade, ele trouxe um certo profissionalismo para a cena, até porque isso estava acontecendo lá fora de uma maneira positiva, por um lado, uma profissionalização da indústria fonográfica, e por outro lado estava havendo um lado corporativo, de negócio, que foi o que acabou por derrotar a indústria fonográfica e ela chegar ao estado que ela está hoje, né? Depois do sucesso de vendas da Blitz, o Traje, Paralamas e Legião, entre outras bandas, as gravadoras começaram uma corrida em busca de novos fenômenos musicais. Neste contexto, RPM estourou com Loiras Geladas, em 1985. Foi um sucesso sem precedentes. Agora, esse próprio sucesso sem precedentes acabou fazendo o RPM se perder, né? Com o segundo trabalho, Rádio Pirata ao vivo, a banda bateu os 2.200.000 cópias vendidas. Fazer um disco ao vivo logo depois de lançar o primeiro disco é uma coisa totalmente impossível, porque um disco ao vivo é o balanço de um determinado período da sua carreira. Ficaram os frangalhos. Aí quando acabaram, fizeram o quê? Fizeram o Quatro Coiotes, que era um disco que não tinha a mesma qualidade de música que o primeiro tinha. Venderam uma vendagem que para a época era boa, 200.000 cópias, mas para eles era um fracasso. Plínio Marcos tinha uma frase espetacular para definir isso. Ele dizia o seguinte: o passado é uma referência, o futuro uma possibilidade, o presente é um pé no saco. Eu concordo.